Existem alguns formatos que são padrões na internet, tá bom? Não só na internet, mas também físico. Quando eu digo físico, lembrando da última aula, eu estou dizendo de impressão, tá? Quando eu cito digital, os formatos realmente que nós utilizamos na internet para fazer divulgações. E esses formatos eles podem mudar pelo contexto, pela usabilidade, pelo local onde vai ser divulgado, por exemplo, seja numa televisão, seja no notebook ou seja no celular. Esses formatos podem mudar dependendo da adaptação naquele dispositivo. Então, quando nós precisamos montar uma peça, né, quando eu digo uma peça gráfica, um design, aquela peça gráfica vai ter um tamanho determinado para uma função. Por exemplo, se eu quero fazer um design para um stories do Instagram, eu vou usar uma certa medida. Se eu vou fazer um design e esse design vai ser impresso numa folha sulfite A4, ele vai ter uma medida. Se ele for impresso, por exemplo, numa folha A3, ele vai ter uma outra medida. Então, dependendo do local onde você vai usar esse design que você vai construir, certo? Seja no Photoshop ou seja em algum outro programa, mas especificamente Photoshop, que aqui é a ferramenta que nós vamos utilizar. No digital, garantir que suas imagens tenham as dimensões corretas ajudará você a evitar fotos pixelizadas, que são fotos com poucas quantidades de pixel que às vezes vai aparecer de uma forma grande para você e você vai ver aqueles quadradinhos, certo? Aí você vai ver, putz, essa imagem não está com uma qualidade muito boa, é porque ela está pixelizada. E aí a dimensão às vezes não está a mais correta para aquela imagem que você está vendo. Assim como imagens esticadas ou distorcidas, que dependendo da forma que você, o tamanho da dimensão, a forma que você construiu a sua imagem, você pode ser que realmente dê esse ar. A pessoa que está visualizando aquilo, ela vai entender que aquela imagem ela não está boa, ela não está 100% eficaz para aquele objetivo. Então, no Photoshop, né, assim que você cria um novo documento, nós ainda vamos chegar nessa aula, você vai observar e eu ainda vou explicar novamente que na tela inicial existem alguns formatos, tipo assim, a gente tem aqui um formato de foto, já alguns formatos pré-definidos para foto, impressão, tamanhos de folhas, folha sulfite A4, folha A3, folha A2, tamanho de cartão de visita, então tem alguns cartaz, nós temos alguns tamanhos pré-definidos para impressão. Arte e ilustração, web, dispositivos móveis, né, que são os formatos celulares, filme, vídeo, que é os formatos em HD, Full HD e por aí vai. Uma outra informação muito importante, tá? É que para você, né, obter os melhores resultados da fotografia, o tamanho ele é muito importante, tá? Então, como eu disse para você, quanto maior o tamanho, maior a dimensão, maior a quantidade de pixel e vai resultar numa melhor qualidade da sua imagem. Isso já ficou muito claro para você conforme essa repetição e essas explicações que eu estou trazendo aqui para você. E usar o tamanho de imagem correto pode garantir que as suas fotos se adaptem melhor ao tema, exatamente. Então, dependendo do seu objetivo, dependendo do que você quer fazer, você pode sim optar por esses pixels, né, por essas imagens pixelizadas, elas realmente aparecer, tá? Dando um ar, às vezes, de algo antigo ou às vezes de algo nostálgico. Então, dependendo do que você for fazer, também funciona, tá bom? Agora, um detalhe muito importante sobre os formatos e os padrões de imagem, que é a proporção. Várias imagens têm as suas proporções e elas são utilizadas dentro do digital, tá? Uma proporção, ó, ela se refere-se à relação da largura de uma imagem em relação à altura, tá? Basicamente informa qual será o formato da foto. Então, assim, com o tamanho o tamanho em pixel de uma imagem em largura e o tamanho em pixel de uma imagem em altura, nós temos uma proporção. Um exemplo é a proporção 1 por 1,
que significa que a largura e a altura são as mesmas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. Quer dizer que eu tenho uma imagem com proporção 1:1. Já diferente, por exemplo, de uma proporção 3:2, que significa que a largura é maior do que a altura, ou seja, a imagem será retangular. Uma outra informação muito importante sobre essa questão de proporção e de tamanhos de pixel, largura, é que nós falamos assim, 1920 por 1080, quer dizer que é 1920 de largura, pixel, por 1080 de altura em pixel, tá bom? Quando aí nós estamos falando de digital. Quando nós vamos falar de algo físico, por exemplo, 9 centímetros por 3 centímetros, quer dizer que o 9 centímetros é a largura e os 3 centímetros seria a altura. Há muitos tamanhos diferentes, né, a considerar dependendo da plataforma utilizada. Então, assim, temos vários formatos que são exigidos, né, também por algumas plataformas. Então, por exemplo, eu estou usando um print aqui de uma tela de um celular aqui, ó, o WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, né, Instagram, né, que é uma rede social que a gente utiliza muito, é imagem e fotografia. Eles têm os seus tamanhos ideais, tá? Os seus tamanhos recomendados para que você utilize a plataforma, tá? Então você quer montar um design, você quer montar um vídeo, você quer montar ali fazer um tratamento de uma foto e essa foto ela vai ser postada, por exemplo, em um stories do Instagram, tem uma medida correta, tá? Tem uma medida correta para você fazer, tem uma proporção correta para você poder fazer essa imagem, para ela conseguir se adaptar conforme aquele objetivo que você vai colocar. Então, se é um Stories, já tem um tamanho pré-definido para aquele tipo, né, de imagem, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que são mais utilizados aqui em versão feed do Instagram, né, para você entender que aqui geralmente quando você vê aqui, ó, você vê uma imagem quadrada, né, algumas postagens quadradas, que essa é o tamanho que as pessoas mais utilizam, né, que é o 1080 pixel por 1080 pixel. Então, é a quantidade ali, né, de pixels que vai formar toda a imagem. Então esse é um formato, né, mais utilizado aí do Instagram quando a gente fala em feed, né? Um outro formato auxiliar também que poucas pessoas utilizam, mas é possível, é você usar o 1350 pixels de altura, tá? Por 1080 pixels de largura. É um formato um pouquinho maior do que o anterior aqui, é, que também é possível utilizar, poucas pessoas utilizam, mas é possível também. Um outro formato também que é muito pouco a utilização dela é o retângulo horizontal, né? Que é 1080 de largura por 566 de altura. Isso para formatos padrões, né, que o Instagram utiliza, tá? Então, se você quer utilizar, você quer fazer alguma imagem para o Instagram no formato feed, você tem essas três opções. Nós vamos conversar mais a fundo sobre o Instagram em outros módulos também. Nós vamos falar e mostrar mais informações. Aí já não vai ser mais uma informação teórica, aí vai ser realmente informações passo a passo práticos, né? De como nós criamos design para esses formatos, tá? E como nós trabalhamos as fontes, as cores, tudo, isso tudo certinho. Como eu falei para você, nós temos os formatos para feed do Instagram, mas também nós temos um formato, né, para stories, tá bom? Formato para stories, como eu falei, largura, altura. Então a largura primeiro, 1080 de pixel de largura por 1920 pixel de altura, que é o formato e o tamanho padrão aí que o Instagram ele pede para você poder utilizar, tá? Lembrando que essa é uma informação muito importante que eu vejo poucas pessoas se preocupando com isso, até mesmo os designers, tá? É legal você ter uma segurança de 200 pixels na parte superior e inferior
do design, da foto, do stories que você está fazendo. 200 pixels em cima, deixar de segurança, não coloca nenhuma informação importante. E os últimos 200 pixels embaixo você também não coloca nenhuma informação importante, tá? Porque ela, dependendo, ela pode se perder com outras informações que podem cobrir ela quando você estiver utilizando, tá bom? Um outro exemplo aqui é o YouTube. Então vai ser 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura, tá? Formando aqui uma imagem aqui, ó, retangular. Com tudo que eu já falei para você, então você deve estar pensando, Samuel, são várias plataformas, são vários formatos, eu preciso decorar todos eles? Inicialmente, não, né? Por exemplo, você recebeu uma demanda para fazer um stories no Instagram. Você pode até mesmo na internet pesquisar. No início, você vai ir decorando, você vai lembrando, tá? Mas conforme essa repetição desses tipos de design que você estiver fazendo vai aumentando, você vai se lembrando. Caso a plataforma venha mudar, né, o seu formato, o seu tamanho, dentro da plataforma você vai perceber, putz, esse tamanho não era assim, mudou, será que mudou o tamanho? Aí você pode fazer uma pesquisa dentro mesmo da plataforma, dentro às vezes da área de ajuda, você consegue ver essas respostas, essas atualizações e essas mudanças, né, que podem sim ocorrer, né? Mas existem alguns tamanhos pré-definidos, tamanhos padrões que estão há anos sendo repetidos. Lembre-se, quando nós estamos no digital, muitas plataformas são utilizadas por muitas pessoas, tá bom? Então, existem formatos padrões e existem formas de você aplicar nesses formatos que podem atingir certa pessoa ou não, tá? Então, estudar esses tamanhos, estudar o seu público-alvo, entender qual tipo de conteúdo que ele consome. Ah, ele consome mais formato stories, ou ele consome mais formato feed, ou o meu público ele vai consumir mais no YouTube, então eu vou me dedicar mais, estudar mais sobre esses formatos, sobre as possibilidades que eu posso fazer. Isso é muito importante para os seus resultados. E entender que existem várias pessoas, são vários gostos diferentes, então você consegue trabalhar e você consegue inovar com os designs que você precisa fazer na sua área. A partir dessa aula, eu já te recomendo. Lista quais as redes sociais ou sites ou plataforma que você mais utiliza e que você tem certeza que você vai utilizar a partir desse conhecimento desse curso, as peças gráficas, os designs que você vai montar dentro dessas plataformas, dentro dessas redes. Anota os formatos que você e os tamanhos em largura e em altura em pixel dos formatos que você mais vai utilizar. Deixe essa colinha em um papel sempre ao lado do seu notebook para que você sempre venha a recordar e a se lembrar. Vai chegar numa hora que você vai perceber que você não vai precisar mais dela por conta dessa repetição. No início, essas informações, essas pesquisas que você for fazer é de extrema importância para o seu desenvolvimento, tá bom? Para que as suas imagens venham estar nos tamanhos corretos, sem perca de qualidade.